Minha diretoria, o Vasco quer jogar de novo no Maracanã e de novo o Flamengo e o Fluminense estão dizendo que não, vai atrapalhar o gramado, etc, etc. Eu, honestamente, já fiz um vídeo sobre isso, já dei minha opinião várias vezes, acho meio chato, acho que, acho que o futebol carioca precisa se ajudar um pouco mais, precisa compreender um pouco mais da grandiosidade disso. Eu entendo que tem um contrato, que o Flamengo e o Fluminense gerenciam o Maracanã, eu entendo também que o estádio é público, eu entendo que o Vasco tem ali também uma história, eu entendo tudo isso, boto no meio de um liquidificador e dali sai um ponto de interrogação. O que é de quem, o que é legalmente de quem, o que é eticamente de alguém, o que é por bom senso a decisão de alguém. E acho que todas essas variáveis, tirando a parte jurídica, né, que essa aí a justiça tem dados e regras para estabelecer, você consegue contestar todas as decisões. A do Flamengo não querer que jogue, você consegue contestar o Vasco querer jogar no Maracanã quando bem entende, você consegue entender o Fluminense e apoiar a decisão, você consegue entender a questão do gramado, porque é um argumento realmente válido. Porra, eu pago, eu mantenho o Maracanã e eu quero que o Maracanã seja usado com um gramado perfeito para mim. É aceitável. O que eu acho que nesse caso específico tá esquisito é o seguinte. Eu peguei aqui a tabela de jogos. O Maracanã tem um jogo no dia 27 entre Flamengo e Corinthians agora. No dia 30, Flamengo e Atlético Goianiense. O Vasco queria jogar no dia 31, no dia seguinte, contra a Chapecoense, estreia do Alex Teixeira. Passado esse jogo, o outro jogo no Maracanã é só no dia 7. Então, assim, porra, tem 7 dias de intervalo para recuperar o gramado. Né? É um jogo quarta, um jogo final de semana e um jogo meio de semana. E aí vai ter um a mais no final de semana. Mas você tem 7 dias, você não tem o jogo da quarta. Então tem 7 dias ali para recuperar e tal. Né? Aí depois disso tem jogo do Flamengo dia 9 e depois tem jogo dia 14 do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, são mais 5 dias que você tem ali. Depois joga dia 17, aí vem dia 20, depois dia 28. Ou seja, também vai ter mais uma semana. Né? Aí joga no dia 4, depois joga no dia 11. Então, assim, não tá havendo uma maratona tão brutal de jogos no Maracanã que a coisa fique como se estivesse jogando 3 vezes por semana, sabe? 2 jogos. Não é isso que tá acontecendo. Então, eu acho que, porra, por uma questão assim, talvez de. Eu entendo que o flamenguista vai defender o Flamengo, que o Fluminense vai defender o Fluminense e que os dois dirigentes. Agora, o dirigente de futebol, né, se a gente tivesse já na era das SAFs, provavelmente esses 3 empresários donos dos clubes, eles estariam sentados numa mesa dizendo o que é melhor para o futebol no Rio de Janeiro. É melhor que o Vasco faça uma partida para estrear um grande jogador com 70 mil pessoas e que isso fomente, né, Fluminense e Flamengo disputando o título, e o Vasco disputando o título da Série B, apresentando um grande jogador com a entrada da SAF, e isso fomente. Né? O Botafogo também vivendo esse momento com a torcida reaparecendo no estádio e tal. Isso é bom para o futebol do Rio de Janeiro, para todos, inclusive o Fluminense e o Flamengo. Esse desgaste do gramado de um jogo aqui que vai ter 7 dias de recuperação é menos importante do que toda a grandiosidade que isso gera quando você tem uma mesma semana, como há muito tempo a gente não tem no Rio de Janeiro, um jogo como o Vasco e o Cruzeiro no Maracanã, antológico, quando você tem um Flamengo e Atlético Mineiro antológico, quando você tem uma despedida do Fred, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é menos importante do que eventualmente eu precisar de um dia ou 2 do gramado. Se estivesse falando de uma maratona, eu concordaria, tá? Se a gente estivesse falando assim, o Fluminense está jogando toda quarta e o Flamengo no domingo, aí na outra quarta é o Flamengo, toda quarta e domingo sem intervalo, eu falaria, puta, talvez mais de uma vez no mês. Uma vez, uma exceção, o Vasco pedir, eu acho que tudo bem. Agora, toda vez realmente talvez fique pesado, porque quem cuida do gramado são eles e tal. Tá, tudo bem. Mas assim, não é o caso, né? Tem 7 dias pro próximo jogo e tal. É uma exceção, é um momento grande, né? Um momento que o Flamengo vai estar decidindo contra o Corinthians, um jogo de Libertadores, o Fluminense vai estar decidindo contra o Fortaleza, logo depois um jogo de Copa do Brasil. Por que não o Vasco também viver esse grande momento numa grande decisão e você ter o futebol carioca forte para todo mundo, nacionalmente e tal? Eu acho que eles não têm essa cabeça. Infelizmente, os dirigentes do Brasil não têm essa cabeça. A mentalidade é fuder o rival e aparecer para minha torcida o máximo que eu posso como um grande torcedor, um grande salvador da pátria, um cara que representa vocês, quando na verdade não é o torcedor que tem que ser representado numa gestão. Né? Na gestão você tem que buscar os melhores interesses do futebol para que o seu clube esteja num bolo grande, você tenha uma boa fatia de um bolo grande e não brigar por migalhas de um bolo pequeno para fazer populismo com suas torcidas. Eu não estou dizendo que seja o caso nem do Mário nem do Landim, mas assim, num geral o futebol funciona assim no Brasil. Então, porra, eu acho que tem alguns casos que poderia
se considerar, se entender o ganho que nós tivemos no mês passado com esses jogos no Rio de Janeiro, que voltou a respirar futebol, e você entender que isso é bom para todo mundo e dar um jeito, vamos arrumar um jeito de permitir que isso aconteça de novo esse mês, porque tá aí, cara, Flamengo e Fluminense tem decisões no Maracanã, por que não o Vasco receber o seu grande reforço no Maracanã lotado? Faz um acordo, fala, Vasco, vem cá, olha só, vai ser só esse mês aqui, porque depois a gente não tem como, a gente só tem como botar em agosto, pode ser. E também acho que é chato, vou concordar com uma parte aqui, também acho que é chato o Vasco decidir de última hora e falar, quero tal dia. Não. Porra, meu irmão, tu tem a tabela aí, brother. Porra, dá uma, né? Já pega ali a tabela do Flamengo e Fluminense do Brasileiro, do Libertadores, fala, vem cá, vamos encaixar aqui esse dia aqui lá pra setembro? Vambora? Esse aqui em setembro, esse aqui em outubro. Porra, aí talvez você faça até um planejamento para que o gramado seja, né? Então o Vasco também podia já deixar uma coisa meio até o final do ano, ó, quero esse aqui, pode ser? E aí se fazer um acordo. Agora, um movimento coletivo em busca de algo melhor, não há, né? E sem as SAFs não tem a menor chance de acontecer, o que eu lamento muito.